Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. Pois é, teoricamente o carnaval acabou, né? Mas ainda tem um bocado de gente curtindo por aí. E a gente segue aqui trabalhando e trazendo conteúdo para vocês. E hoje a gente vai trazer um conteúdo relacionado ao fundo FIGS, o General Shopping Ativo e Renda. Para quem ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo o link para a página dele dentro do site Clube FII, onde vocês vão poder pesquisar e conhecer um pouquinho mais dele, mas eu já quero pelo menos fazer um resumo rápido. Esse fundo começou em junho de 2013 e ele tem dois shoppings, ambos na cidade de Guarulhos. Um deles é o Shopping Maia e o outro é o Shopping Bom Sucesso. Nos dois, ele tem 36,5% da participação, ele não é dono da totalidade do patrimônio. Quando esse fundo começou, o Shopping Maia ainda estava em construção. Essa construção ela só terminou em 2015. É normal que um shopping que está começando ainda não esteja no maior esplendor do seu lucro, do seu resultado. Ele ainda está se consolidando, ele ainda está demarcando seu espaço dentro daquele mercado. Em média, leva aí de 3 a 5 anos até o shopping realmente ganhar corpo. Até lá, ele sempre vai precisar dar descontos, dar carências, negociar condições especiais para conseguir trazer esses lojistas para um shopping que está novo, que ainda não tem fama. Então, a negociação do fundo foi feita da seguinte forma: o fundo compraria esses 36,5% da General Shopping e, como um dos shoppings é um shopping ainda chamado Greenfield, ou seja, o shopping que ainda não está amadurecido, a General Shopping garantiria ao fundo a chamada RMG, Renda Mínima Garantida. Ou seja, não importa o lucro que os shoppings estão dando. Se aquele lucro ficar abaixo de 83 centavos por cota, a General Shopping complementa essa diferença. Então, o fundo sempre vem distribuindo 83 centavos por cota, não pelas suas operações reais, mas sim por essa bonificação, esse pagamento extra que a própria General Shopping faz. E o prazo dessa RMG era de 48 meses depois da construção do Shopping Maia, que foi em 2015. Logo, essa RMG está terminando agora nas próximas semanas. Entre abril e maio, essa renda termina e o fundo passa a distribuir apenas o que é efetivamente a operação dele. Hoje, alguma coisa ao redor de uma média de 35 centavos por mês. E, há algumas semanas atrás, a Socopa, que é a administradora do fundo, e a Solis, que é a gestora do fundo, informaram ao mercado que elas estão abdicando das suas funções, ou seja, elas não têm mais interesse em serem administradora e gestora do fundo. Como a função de gestor do fundo não é obrigatória, automaticamente com a saída da Solis, a gestão passa a ser acumulada com a função de administrador. É basicamente o que aconteceu no caso do AESAPAR, o AFI, que a gente já tratou no videozinho aqui em cima. Porém, a mudança de administrador é uma questão um bocado mais complexa. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para chamar a atenção sobre isso. Quando a Socopa abriu mão, o fundo recebeu então propostas de 3 empresas diferentes para assumirem a administração no lugar da Socopa. Essas empresas foram a Vortex, a Rio Bravo e a Red. E essa decisão ela é tomada pelos cotistas. Por isso foi convocada uma assembleia em São Paulo, na sede da Socopa, para que os cotistas pudessem ir lá e votarem, manifestarem os seus votos. As regras da CVM sobre os fundos imobiliários dizem que, em algumas mudanças mais graves, como a mudança de administrador de um fundo, a escolha do novo administrador tem que se dar por quórum qualificado. O que isso quer dizer? A decisão da Assembleia só tem valor, ela só realmente acontece se tiver pelo menos cotistas que representem 25% do total de cotas do fundo votando naquela opção. E o que aconteceu na Assembleia?
não houve quórum qualificado. A quantidade de pessoas que estavam presentes naquela assembleia totalizava em torno de 23% do total de cotas. Então, mesmo que todos tivessem votado em um único candidato entre as 3 empresas, essa decisão não teria valor, porque não alcançou o quórum qualificado de 25%. Então, a Socopa, na tentativa de facilitar a participação dos cotistas que não possam ir à Assembleia em São Paulo, está fazendo agora a decisão através de carta consulta. A carta consulta tem, por regra, o mesmo valor de uma Assembleia. Só que ao invés dos cotistas terem que se dirigir até um certo local, num certo dia, numa certa hora, eles podem mandar essa votação por carta, por e-mail ou alguma coisa parecida. E hoje o fundo então conta com 2 candidatos, porque a Vortex acabou optando por sair da disputa, não mais participando dessa concorrência para saber quem vai administrar o fundo. E a disputa então se resume a Rio Bravo e a Rede. Ambas estão com propostas de cobrar a mesma taxa de administração, então não há nenhuma diferença significativa do ponto de vista de custo para o fundo. E ambas são administradoras bastante grandes, já administrando outros fundos imobiliários. No caso da Rio Bravo, ela também é administradora de fundos como a Exapar, como a Agências Caixa, hoje na verdade chamado Rio Bravo Renda Varejo, como o Rio Bravo Renda Corporativa, o FFCI, como o SDIL, né, o SDIL, e a Rede é capitaneada pelo André Freitas, que foi o fundador da Rede em Grifo, que depois se tornou a CSHG, que hoje a gente conhece. Então o André Freitas estava ali no nascimento de fundos como o HGRI, como o HGLG, o HGCR, o HGBS. Depois ele saiu para criar a Rede, e nessa casa ele tem outros fundos como o TFOF, o FOFT, o HFOF, e recentemente os cotistas do HGBS votaram para que também a Rede gerisse e administrasse o HGBS. E cabe aos cotistas decidirem qual eles preferem. E para votar é muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o formulário. Basta você preencher esse formulário com o seu nome completo e o seu CPF, e você vai marcar qual a sua preferência, o seu voto. Você vai imprimir, assinar e vai digitalizar, escanear essa manifestação de voto e um documento de identidade válido. Pode ser habilitação, carteira de estrangeiro, se for o seu caso, passaporte, etc. E você vai mandar esses documentos por e-mail para a Socopa. O endereço está no próprio formulário, que é o consultaformal.fundos@socopa.com.br. E daí você vai votar se você prefere a Rede, se você prefere a Rio Bravo. Mas também existe uma terceira opção. Você pode votar nas 2 simultaneamente. Ou seja, se você não tiver nenhuma preferência por uma ou por outra, vai fazer mais sentido, ao invés de você não votar, que você vote em ambas. E por que isso? Ao você votar em ambas, você está facilitando para que qualquer uma das 2 tenha o quórum qualificado. Porque para que uma possa assumir a administração do fundo, é necessário que ela, claro, tenha a maioria dos votos, sem dúvida, mas que além dela ter a maioria dos votos, ela tenha pelo menos votos que representem 25% das cotas totais do fundo. Então, a partir do momento que você vota nas 2, você facilita com que qualquer uma delas chegue a esse resultado. É muito diferente de você não votar, porque a partir do momento que você se abstém de votar ou você nem manda a carta ou o e-mail, você, na verdade, é um voto a menos dentro daquele quórum que é necessário. Claro que se você não gosta de nenhuma das 2, obviamente você não vai votar ou vai se abster. Mas acima de tudo, cotista, participe. O fundo é seu. Você é dono dele a partir do momento que você é cotista. Faça com que a sua opinião seja ouvida. Manifeste-se. Vote. Então, pessoal,
Se alguém tem alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários que a gente tenta passar maiores informações. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!